livro reúne um conjunto de reflexões, de trabalhos que decorrem de uma atividade científica de praticamente 2 décadas de trabalho. Não é, é um texto que não foi de circunstância, foi um texto que resultou de muito trabalho, nomeadamente, como eu irei sublinhar, da participação em diferentes redes, que alguns dos quais estão aí presentes, de alguns participantes nessas redes estão presentes por aquilo que eu já pude aperceber. O livro está organizado da seguinte forma, como têm presente na vossa tela, e aqui permitam-me um sublinhar do forward do Carlos Alberto Torres, que não é um texto de circunstância, é um ensaio bastante interessante, muito poderoso, e que tem uma parte muito interessante sobre Global Citizenship Education, e que é particularmente útil, nomeadamente para os estudantes e aqueles que desejam trabalhar esta problemática. O forward e a introdução estão disponíveis para quem quiser fazer o download. Se entrarem no site, eu penso que é no site da Taylor & Francis, não sei se é no site da Taylor & Francis ou da Routledge, podem, é num deles, eles não estão iguais num lado e no outro, podem ir ver o preview PDF e fazer o download de uma parte do livro gratuitamente, sem qualquer. Depois os capítulos têm que ser pagos e eu não tenho chave sequer para isso. Mas o forward, a parte do índice e a bibliografia e algumas partes e a introdução estão disponíveis. Portanto, todos aqueles que quiserem aceder ao forward do Carlos Alberto Torres podem o fazer. É um texto, repito, muito, muito interessante, que sistematiza o que ele tem vindo a publicar sobre Global Citizenship e termina com um conjunto de definições de conceitos particularmente relevante para quem trabalha estas questões e precisa de organizar e definir os seus conceitos. Se me permitem, de uma forma rápida e sumária, fazer alguns sublinhados relativamente ao que abordo neste índice, neste sumário que têm na vossa frente. Na introdução, para além daquilo que é comum à introdução, há uma primeira parte em que eu desenvolvo uma ideia que nós trabalhamos, nomeadamente no RIAIP, da importância das redes na construção do trabalho científico. É uma parte que sublinha e faz jus à importância que no trabalho científico tem a constituição de redes. No que diz respeito a este trabalho, ele resulta, em grande parte, de muitas dessas redes, particularmente da Rede Ibero-Americana de Investigação em Políticas de Educação, o RIAI, que durante praticamente uma década reuniu investigadores europeus e latino-americanos trabalhando em torno das políticas de educação. Teve primeiro um financiamento do programa CITED e depois um financiamento da União Europeia através do programa ALFA. Portanto, na introdução, repito, a primeira parte é o sublinhar e as referências que justificam, porque no trabalho científico
a constituição de redes e na constituição de redes, a constituição de comunidades de aprendizagem são fundamentais no desenvolvimento das ciências sociais e particularmente das ciências da educação. O capítulo 1, Education in Times of Change, Critical Problems in Research Agenda, é um texto que resulta e que decorre do enquadramento teórico que realizei há uns anos atrás, para um projeto que foi apresentado à União Europeia e que reuniu umas dezenas largas de cientistas sociais e não só, da educação, da sociologia, da economia, mas também das neurociências, entre os quais os nossos investigadores, um dos nossos mais conhecidos investigadores do Centro Champalimaud, do Centre for the Unknown, da Fundação Champalimaud, e que resultou de um desafio da União Europeia para pensar a educação no horizonte da década de 2030. Foi um projeto que foi trabalhado durante quase um ano, que teve uma participação, como eu disse, de umas dezenas de investigadores, uma participação muito estreita da Manuela Guilherme e de alguns outros colegas meus do SEI, particularmente a Ana Benavente, eu penso que a Elsa ainda não participou neste projeto, mas a Graça Aníbal e alguns outros trabalhámos duramente na formulação desse projeto. Esta é a parte teórica, aquela que fica, tirando toda aquela ganga que faz parte dos projetos, mas, portanto, e que é, sobretudo, uma tentativa de organizar e de sistematizar algumas questões de natureza simultaneamente de perspectiva, de pensar o futuro com os pés bem assentes no chão. Este capítulo tem duas partes, uma parte que desenvolve aquilo que designei por critical problems, os problemas críticos, e que foram organizados em torno de 13 problemas críticos que estão a ver e que vão desde a exaustão do modelo escolar à questão que o Brown designa de opportunity trap, outros de inflação de diplomas, da inflação escolar, da questão da linguagem, da citizenship, da questão da aprendizagem da leitura e da escrita, das teorias da aprendizagem, produção de conhecimento, tem até às questões propriamente da formação de professores, dos estudos sobre o cérebro e as suas implicações, nomeadamente nas aprendizagens, e à parte da regulação transnacional. Esta é a primeira parte, que depois desemboca naquilo que eu designei de agendas de investigação e que reúne um conjunto de 6 grupos, reúno em 6 grupos aquilo que designei por agendas de investigação. E tem ali o primeiro título, Lifelong Learning and Knowledge Society. Eu tenho and Knowledge Society, que é o primeiro grupo, um segundo grupo, Global Citizenship e a questão do currículo escolar, a educação e a empregabilidade, os estudos do cérebro e a aprendizagem,
a doença dos atores, tanto a juventude como os professores, alternativas à educação institucionalizada, são, no fundo, as 6 agendas que depois são desenvolvidas neste capítulo. Os capítulos 2 e 3, reúnem, são 2 capítulos que reúnem textos que têm estado no centro do meu trabalho científico desde 2009 e que agora em língua inglesa são vertidos, foram também objeto nas minhas provas de agregação, de abordagem, mas que têm interesse sobretudo para aqueles que só leem inglês e que aliás foram sublinhados nos reviewers, que eu não conheço quem são, mas que foram, que fizeram uma avaliação muito simpática antes da publicação do livro, mas que eles sublinharam precisamente este aspecto e que é particularmente útil para quem pensa que o mundo só existe no eixo que fala inglês, um eixo anglo-americano. E, portanto, tem a vantagem de, sobre estes problemas dos processos de globalização, da abordagem do neoliberalismo como expressão hegemónica deste processo de globalização, que vai agora ser profundamente questionada depois do Covid, seguramente, porque, no fundo, os Estados-nação voltaram a exercer todas as suas prerrogativas, seja na questão das fronteiras, seja no controle da economia, seja de outras formas. Vai ser muito interessante analisar os tempos mais próximos, seja também nas implicações que isto tem na regulação das políticas de educação. Mas eu estava a dizer que a vantagem destes 2 capítulos e aquilo que ele tem de original é sobretudo para quem só lê em inglês, porque tem não apenas os grandes autores do Norte, aqueles o Elde, o David Elde, o Anthony McGrew, aqueles que fazem parte dos readers, mas obviamente tem autores do Sul que são desconhecidos, na sua maioria, quando se abordam, por exemplo, problemáticas como a globalização. Praticamente se virem os readers usados nas grandes editoras, nas chamadas grandes editoras internacionais, raramente ou nunca têm textos de Boaventura de Sousa Santos, do Ottaviani ou de alguns outros. Portanto, a abordagem deste capítulo tem sobretudo interesse para quem